E aí galera, tudo bom? Mais uma vez Charles aqui no canal Estudos Bíblia Sagrada. Continuando agora o estudo do Evangelho. Bom, tá fazendo o estudo do capítulo 7, né? Vamos até o capítulo, até o versículo 24, né? Vamos iniciar no versículo 25. Recapitulando o contexto, né? Jesus agora ele tá no momento da festa do tabernáculo, ou festa das cabanas, enfim. E num momento no qual os judeus estão perseguindo ele, né? Líderes religiosos, enfim, né? Porque não seguiam as ideias deles, não os glorificavam. Jesus está simplesmente o que? Fazendo a vontade do Pai, fazendo aquilo do qual ele foi enviado, trazendo a verdade, a salvação, e logo mais, né, a sua morte, a ação para o nosso perdão e a nossa. Mas enfim, ele teve esse encontro com a família dele, os irmãos dele se mostraram incrédulos, e isso a gente viu desde o início do livro, né? Essa fé que Jesus estava buscando era a fé como os discípulos tinham, menos Judas Iscariotes. Né? Realmente, Jesus fala que um é um traidor, um é o inimigo, e a palavra não está nele. Mas nos discípulos a gente vê isso, porque a fé deles não era baseada em sinais, em qualquer coisa externas, mas sim baseado na palavra profética de Deus, ensinada no Antigo Testamento. Jesus bateu muito nessa tecla, do qual as pessoas que seguiam ele, depois, mais tarde, se mostraram realmente não criam nele, né? Mas sim era só baseado em sinais, em querer se alimentar, querer coisas para si. E isso não baseado numa verdade sincera, numa verdade genuína, qual os discípulos tinham. Então isso eles acabaram se afastando dele. Então a gente vê esse momento agora que ele vai depois para a festa dos tabernáculos e aí confronta, né, os líderes religiosos que procuravam se matá-lo, mas não naquele momento porque era uma festa, né, dos tabernáculos, enfim, não buscavam prender ele naquele momento para não chamar atenção, e pelas atitudes até dos líderes religiosos. E Jesus fala que ele veio da vontade de Deus e que eles podem constatar isso pelo aquilo que ele prega. Porque qualquer pessoa que prega de si mesmo, ela prega para a glória própria. Agora, se tu prega coisas que não é tua, de outra pessoa, você não está buscando glória própria, mas sim daquele do qual você está pregando. Jesus explica isso. Vocês podem analisar que tudo que eu falo não busca a minha própria glória, porque nada é meu. Eu só estou repassando aquilo que não só o Antigo Testamento mostrava, mas tudo que eu falo entra em concordância com aquilo que Deus já disse. Então tudo que eu falo provém de Deus. Agora, se vocês seguissem realmente aquilo que vocês dizem crer, vocês iam aceitar. E realmente Jesus botou eles na parede e mostrou realmente qual é o caráter deles, que era toda hipocrisia. Então eles aceitavam pessoas que bajulavam eles, e essas pessoas eram pessoas que não traziam a verdade, negavam a verdade, simplesmente coisas delas mesmas, mas porque uns se glorificavam uns aos outros e não buscavam glorificar, ao contrário de Jesus. Então eles procuravam matar ele. Isso é questão também de uma questão que Jesus levanta, que é uma questão do sábado. E ele fala isso, né? E eles circuncidavam as pessoas no sábado, enfim, né? E isso se mostrava o quê? Fazendo a vontade de Deus, como Jesus. Só que como Jesus não estava glorificando eles, não estava nesse conluio, não é conluio, é comunhão, acho que é. Eles tentavam matar ele.
Então a gente vai ver agora um pouco desse contexto, Jesus os líderes, o povo, né? Jesus fala que a gente viu o último versículo, né? Não julgues pela aparência, assim julgue por aquilo que é justo, né? Pela verdade, pela palavra de Deus, não por aparência ou por ideologia, por fazer parte do mesmo grupinho, não, aquilo que é certo, tá? Mas só lembrando, né? Não deixe de dar o like, não deixe de comentar também, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Então vamos lá. Então, alguns do povo de Jerusalém diziam: não é este que procura matar? E realmente o povo via isso. E os líderes religiosos, né, estavam tentando procurar tirar a vida. Só que eles, tipo assim, eles olham, olha, ele está aqui falando em público e nada lhe dizem. Será que as autoridades admitiram que ele é o Messias? É uma pergunta que o povo fazia. Ué, mas os caras estão tentando matar ele, mas ele está aqui na festa publicamente pregando e ninguém faz nada. Só que o interessante é que a acusação deles de querer matar Jesus, a acusação era por blasfêmia. E nunca foi por aquilo que ele pregava, porque ele pregava a verdade. Nunca acusaram ele de pregar falsamente, que ele estava pregando coisas. Não, a maioria das acusações dele, o que dá a entender, e no final da crucificação, era por blasfêmia. De fazer igual a Deus, de se fazer Deus. E coisa que Jesus isso rebateu já no Evangelho de João aqui, esse tipo de acusação, que não é verdade. Tanto em questão do sábado, como em questão de ser igual a Deus. Então, será que as autoridades admitiram ele ser o Messias? Só que é interessante que eles falam: entretanto, sabemos de onde ele vem. E da onde Jesus vem? Sabiam que ele vinha lá, que ele nasceu, que ele era Maria, José, e que ele se situava, a casa dele, a família dele, enfim, era em Nazaré. Só que você pode ver que eles tentam ver Jesus pela visão deles de conhecer ele fisicamente, de ver né? E não comparar aquilo que as escrituras dizem, certo? Ver Jesus. E também eles não conheciam tão bem assim Jesus também, porque realmente ele nasceu em Belém, sabe disso pelas escrituras. Só que eles achavam que ele vinha lá da Galileia, né, de Nazaré, enfim, né? E ele fala: entretanto sabemos de onde ele vem, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde vem. Isso não é verdade, as escrituras dizem de onde que ele vem. Diz que ele nascerá em Belém, ele veio enviado por Deus. Então as escrituras falam do Messias, de onde que ele vem, onde que ele nasceu. Então o que dá a entender é que o povo não conhecia tão bem assim o Antigo Testamento e as profecias em relação ao Messias, né? Mas Jesus, levantando a voz no templo, passou a ensinar dizendo: é legal que ele vai confrontar esse tipo de ideia, esse tipo de pensamento. E a gente vê muito no livro de João isso, batendo isso. Sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu venho. Contudo, eu não vim por mim. Então, é interessante que eles sabem da onde Jesus, só que eles não sabem de quem enviou Jesus. Então, para te ver que eles não conhecem as profecias, eles não conhecem Jesus baseado na verdade, mas sim baseado naquilo que eles acham, naquilo que eles veem.
e não baseado nos profetas. Contudo, eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Então, o povo não está vendo Jesus como o Messias, mas Deus vê ele como o Messias, o qual vós não conheceis. Então é legal que Jesus fala essa realidade. Vocês não conhecem. Porque se vocês conhecem Deus, vocês saberiam de onde quem sou eu e quem me enviou. Legal isso. Mas eu o conheço. Então eles não conhecem Deus, mas eu conheço. Eu conheço Deus. Pois venho da parte dele, e ele me enviou. E eles procuravam assim prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, pois a sua hora ainda não havia chegado. É legal que eu acho que essa parte, esse versículo 30, eu acho que aparece umas 4 vezes no Evangelho de João, falando isso, de coisas que nem tem uma parte que eles iam apedrejar ele, né? Quando foi na sinagoga, eu acho que era, eles trouxeram ele para fora e queriam apedrejar ele, e ele passou por eles e não apedrejaram ele. Teve mais situação e mais 2, né? Então, demonstrando que o tempo dele, Deus tem um tempo determinado para que aquilo possa acontecer, a palavra de Deus. Então, nada sai dos planos de Deus para aquilo aconteça. Então, ainda não há chegado, então não vai acontecer nada com ele. Só que, contudo, muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Messias vier, é legal que muitos não acreditavam nele, baseado naquilo que eles viam ele, não segundo a palavra. E eles não acreditavam nem naquilo que ele fazia, milagres ou sinais. Só que esses acreditavam naquilo que ele fazia. E apontava para ele. Contudo, muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ele mais sinais do que este homem fez? Só que aqui a fé deles é baseada ainda em sinais. Mas eles viam que os sinais eram uma coisa extraordinária, era uma coisa de Deus. Certo? Então eles foram para ele. E eles fazem essa relação. O Messias realmente vai vir e vai fazer coisas extraordinárias. Porque os profetas fazem isso. Muitos veem Jesus pelas coisas extraordinárias que ele fazia, porque eles dizem que ele é Deus. E não é verdade isso. Todos os profetas que vieram enviados por Deus, porque Jesus ele é um profeta. Certo? Não tem como negar isso. Todos os profetas que vieram fizeram milagres. E Jesus disse que os apóstolos iam fazer coisas muito maiores que ele. Jesus afirmou isso. Agora, os apóstolos são Deus? Não. São capacitados por Deus, como Jesus também era, pelo Espírito Santo. Só que as pessoas deturpam as coisas. Trechos fora de contextos. Enfim. Então, só que daí os fariseus, os líderes religiosos, ouviram os comentários da multidão a respeito dele sobre essas coisas. E os principais sacerdotes fariseus assim que falam: vamos ter que prender esse cara. Porque ele está persuadindo as pessoas, ele está afastando as pessoas. Porque a maioria dessas pessoas eram seguidoras de quem? Sacerdotes, fariseus. Eles recebiam glória disso, eles tinham dízimo, eles tinham várias outras regalias. Então eles estavam perdendo isso com Jesus. Então o que vamos fazer? Vamos calar esse cara. Vamos prender ele, vamos dar um jeito de tirar ele de cena. Então Jesus disse: tudo bem, vocês querem me prender, enfim, mas eu estarei convosco um pouco mais de tempo. Depois irei para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me achareis. E não podereis ir para o lugar onde estarei. É interessante que esse versículo 33 e 34, quando a gente lê ele, a gente consegue entender ele pelo conhecimento que a gente tem do Evangelho. Mas tu imagina na cabeça deles, eles ouvindo isso. Fica difícil de entender, assim, meio a ideia. Né?
Claro que isso aí depois os discípulos iam entender, como entenderam muita coisa, né? Depois que Jesus foi crucificado, depois que Jesus ressuscitou. E os evangelhos falam que os discípulos parece que abriu a mente deles, eles entenderam várias coisas que eles não conseguiam entender aquilo que Jesus falava. Isso aqui é uma coisa delas, né? Então Jesus disse, estarei convosco um pouco de mais tempo. Sim, a gente sabe, porque ele vai morrer. Depois irei para aquele que me enviou. E foi isso que aconteceu. Ele veio, ficou um pouco com os discípulos, né? Apareceu a mais 500 e poucas pessoas. E depois subiu para o céu. Vós me encorareis e não me achareis. E não podereis ir para o lugar onde estarei. Então, realmente, isso aqui é interessante. Porque é isso que os judeus, os fariseus, enfim, eles buscam até hoje. O Messias. E eles não vão encontrar. Como querem construir o terceiro templo, agora tem a ovelha vermelha, toda aquela história, enfim. E é tudo em vão. É tudo realmente desobediência a Deus. Como Jesus mesmo disse, né? A casa de vocês ficará vazia até vocês clamarem, né? Enfim, falarem bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que é o quê? Aceitar Yahushua HaMashiach, né? Jesus, enfim, né? Como o Senhor deles. Senão eles vão ficar perdidos. Então os judeus perguntaram uns aos outros, para onde ele irá? E não acharemos. Será que irá para a dispersão entre os helenistas? E os ensinará? Tipo assim, ele vai lá para os judeus, aqueles que estão no meio dos gentios, do qual os fariseus, os líderes religiosos, né? Os judeus genuínos, né? Jerusalém, eles não se misturavam. Então esses que ficavam fora, eles eram esses judeus, né? No meio dos gentios. Então, ele vai procurar esses judeus e a gente não compactua com isso. Então, se ele ir para lá, então acho que ele está falando disso. O que significa isso que ele disse? Vós me encorareis e não me achareis. Não podereis ir para um lugar onde estarei? Pô, eles não entendiam isso. Assim, no último dia daí da festa das cabanas, né? Tabernáculo, no último dia da festa, o dia mais importante, né? Jesus se colocou em pé e exclamou. E era o dia onde tinha mais gente, tinha bastante pessoas, né? Então Jesus foi e clamou por aquilo que ele veio fazer. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as escrituras, que realmente diz, né? Que é Ezequiel, enfim, Zacarias, né? Como diz o escritor, rios de água viva correrão no interior de quem crê em mim. Que é realmente a atuação, né, do Espírito Santo. Que é o que? A palavra de Deus é Espírito. Então, a palavra aplicada por meio da fé na tua vida é o Espírito Santo agindo. Né? A tua vida não sendo mais carnal, mas espiritual. Correrão no interior de quem crê em mim. Ele disse isso, bem isso que eu falei, né? Referindo-se assim ao Espírito que os que nele creem se haveriam de receber. E o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda o quê? Não tinha sido glorificado, quer dizer, subido para os céus, né? Do qual ele falou, se eu não ir, o Pai não enviará o Consolador. Então eu tenho que ir, para que ele envie o Consolador. Ouvindo essas palavras, alguns dentro do povo diziam, verdadeiramente este é o profeta. Qual profeta? Aquilo que Moisés falou. Vai vir um profeta que eu. Outros diziam, este é o Messias. Mas outros perguntavam, será que o Messias virá da Galileia? Então eles veem ainda, né, o Yahushua HaMashiach, né? Quer dizer, o Yahushua ou Jesus, como vindo da Galileia. Porque a família dele mora lá, ele se criou lá. Mas o nascimento dele mesmo não é lá. E eles vão citar isso nas escrituras, né? É interessante que eles entendem isso. Só que eles realmente veem Jesus como da Galileia, mas eles realmente não conhecem Jesus.
aonde ele nasceu. Eles poderiam muito bem perguntar, né? Perguntar para Maria, para José ou para o próprio Jesus aonde. Mas tu não vê essa pergunta, tu não vê essa indagação, certo? De querer saber, né? Como os discípulos, né? Pegavam Jesus, tiravam, o que é isso? Né? O que quer dizer isso? Né? Por que isso? Isso é interesse, isso é querer a palavra de Deus, querer se alimentar dela. Só que eles não fazem essas perguntas, simplesmente eles só criam dúvidas, mas não perguntam. Não afirma a Escritura que o Messias vem da descendência de Davi e de Belém, povoado onde veio Davi? Então, assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam assim prendê-lo, mas ninguém assim lhe pôs as mãos. Os guardas então voltaram aos sacerdotes e fariseus, que realmente eles tinham mandado eles lá prender ele. E esses lhes perguntaram, por que não trouxeram ele? E os guardas, né, como os fariseus, os saduceus, enfim, os líderes, né, os guardas também são judeus. Os guardas responderam, nunca ninguém falou como este homem. É interessante que os guardas eles eram sinceros na abordagem deles. Eles não estão ali por meio político ou por questão de autoridade, por ordem. É interessante isso. Mesmo os líderes religiosos mandando prender Jesus, eles não prenderam, porque eles viram verdades nele. Legal isso é muito interessante, e isso abriu os olhos dele. Só que os fariseus, os líderes, eles não querem saber querem saber assim da glória e do poder dele. Então os guardas responderam, nunca ninguém falou como este homem. Mas os fariseus perguntaram, também fostes enganados? Que loucura, né, meu? Esse cara fosse enganado. Só que consegue perceber o modo que os caras agem, o pensamento deles, o ódio que eles têm, né? E realmente estão numa posição de domínio, de pegar para eles o povo de Deus. E é legal que Jesus ele fez uma parábola sobre isso, do qual eles mataram o Filho de Deus, eles roubaram as coisas daquele que foi enviado. E aí o dono chegou e julgou, exterminou eles. Então, Jesus meio que falou essas parábolas. Algumas coisas os líderes religiosos, né, eles entenderam que era para eles, as diretas. Né? Só que mesmo assim isso aí não entrou no coração do povo. Então, também fossem desenganados, por acaso alguma das autoridades crê nele ou alguém dentro dos fariseus? Consegue ver a arrogância, a soberba. Só que a gente vê muito isso, o ensinamento em Provérbios, fala que a arrogância precede a queda. Soberba fala várias consequências dos seus pecados. Só que no versículo 49 tu consegue ver, os caras são muito cruel, muito arrogante. Eles não estão nem aí com o povo. Não querem nem saber. Dizer o povo como uma escória. Eles são a elite e o povo são escravos. Mais ou menos essa é a ideia. Mas essa escória que nada sabe da lei é maldita. Então tu não vê nada da vontade na vida dessas pessoas. Só vê a hipocrisia e o mal, e demonstrando de quem eles são filhos. Como Jesus mesmo falou várias vezes, vocês são filhos de Satanás. E isso por causa das ações deles. Eles eram como Caim. Por que Caim matou Abel? Porque Abel era justo, Caim era mau. Pronto, é isso.
Então um deles, que é Nicodemos, aquele que se encontrou meio que nas escuras com Jesus, baseado nos sinais que ele viu, não nas escrituras, mas ele era um líder religioso, né, e não entendia isso, mas que antes fora encontrar-se com Jesus, perguntou-lhes. E é coerente, mostra um pouco de sabedoria nele. Acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem ter conhecimento do que ele fez? É uma pergunta justa. Porque a lei diz isso, então você tem que andar conforme a lei. E eles são um exemplo disso. Você tem que andar conforme a lei, você tem que seguir aquilo, né, que você diz. Só que isso é para os outros. Para ti a lei não vale. E homens perversos, assim, a gente já sabe de monte. Como hoje está acontecendo no Brasil, como está acontecendo em muitos países acontecendo. Consegue ver o caráter das coisas. E tu vê que eles não querem saber da lei. Eles nem se importam se eles estão desobedecendo a lei. Eles não querem nem saber. Para ele, Deus é só uma alegoria. Eles só estão usando isso. É um comércio. Como esse mundo religioso hoje funciona também. Então eles não estão nem aí com o povo. Eles não estão nem aí com Deus. Não estão nem aí nem com a lei, com nada. É só com eles e com a vontade deles e ponto. Mas eles responderam. E é interessante que Nicodemos estava tentando abrir os olhos deles. Né? Mas eles falam o quê? Mas eles responderam. Tu também és da Galileia? Examine e vê que da Galileia não surge profeta. Então, só que Deus levanta quem Ele quer. Independente de lugar, não importa se um lugar ou outro não existe. Certo? E eles não estavam avaliando isso. Eles estavam realmente duros de não pela verdade. Porque Deus levantou de Judá. E de Judá não tem sacerdote. Judá não tem. Mas Deus levantou. Tá. E isso foi Deus que levantou. Sacerdotes. Um sacerdote vem da onde? De Levi. Arão. Não de Judá. Que nem conforme o livro de Hebreus fala. Mas Deus levantou. É a vontade dele. Tá? Espero que vocês tenham gostado dos estudos. Deus abençoe os estudos. E se vemos no próximo. Um abraço.